Olá pessoal do oitavo ano, aula de arte, hoje continuando, assunto Teatro dos Oprimidos, capítulo 3. Me acompanhe na página 123 do nosso livro. A gente vai falar um pouco hoje sobre o teatro, as técnicas do teatro do oprimido. O, o teatro oprimido baseia-se em diferentes técnicas desenvolvidas por Augusto Boal, como o teatro fórum, o teatro jornal, o teatro legislativo, o invisível e o teatro imagem, sempre contando com a participação do público e seguindo o ideal de participação no fazer artístico. Então, se a gente fosse falar sobre características, seria a participação do público e seguindo o ideal de participação no fazer artístico. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, essas técnicas do Augusto Boal que ele implementou no Teatro do Oprimido, eu não conheço elas. Então a gente vai estudar cada uma delas. A primeira dela é o teatro foro. Essa é a técnica utilizada pelo GTO Mareá no espetáculo A Resposta Só É Não, que a gente falou anteriormente. É um teatro foro. Produz-se uma encenação baseada em fatos reais, na qual personagens oprimidos e personagens opressores entram em conflito para defender seus desejos e interesses de forma objetiva. Nesse confronto, o personagem oprimido fracassa e os espectadores são estimulados a entrar em cena, substituindo os atores e buscando alternativas para o problema encenado. Ao trazer para a ação, mesmo que teatral, possibilidade de saída para impasses criados pela opressão social, o teatro oprimido mostra a possibilidade de transformação ou de recriação da sociedade. Veja pela foto aí na página 123, esse é o Augusto Boal, atuando em jogo do Teatro do Oprimido em São Paulo. Apresentação de teatro fórum em Rua de Nova Delhi, na Índia. Veja, a participação da comunidade é uma das principais características, tanto no ideal como no fazer artístico. Outra técnica que é usada por Augusto Boal no teatro é o teatro jornal. O teatro jornal foi desenvolvido inicialmente pelo núcleo do Teatro de Arena de São Paulo, do qual Augusto Boal foi diretor. Consiste em diversas técnicas que permitem que notícias de jornal sejam transformadas em cenas teatrais. A seguir, apresentamos algumas delas. Improvisação. Depois de se inteirar de uma notícia de jornal, os atores improvisam uma cena com base nela. A notícia serve de roteiro. Os atores também podem improvisar os prováveis motivos do acontecimento ou as cenas que teriam dado origem a ela. Leitura simples. Os atores leem as notícias do jornal alterando seu sentido pela forma como as interpretam. Lê uma notícia alegre como se ela fosse triste. Por exemplo, no teatro isso é chamado de distanciamento, ou seja, procurar se afastar das emoções que um fato causa a fim de melhorá-lo significativamente. Leitura com ritmo. Em vez de ler a notícia, os atores devem cantá-la, usando um ritmo musical que melhor transmita o conteúdo, como nostalgia da bossa nova, a dramaticidade do tango, a alegria do samba e etc. Leitura cruzada. Duas notícias são lidas ao mesmo tempo, de modo intercalado. De preferência, essas notícias devem ter algum contraste, uma notícia positiva, outra negativa, sobre o mesmo tema, por exemplo, para que a leitura de uma amplie a compreensão de outra. Ação paralela. Enquanto a notícia é lida, os atores encenam como o fato descrito ocorreu, criando imagens que a complementam. Reforço. Enquanto leem, cantam ou dançam a notícia,
Os atores devem usar diversos materiais além do jornal, como canções, jingles, materiais publicitários, histórico. Ao representarem a notícia, os atores criam cena ou apresentam dados que mostram o mesmo fato em outros momentos históricos ou em outros países, por exemplo. Entrevista em campo. Os participantes entrevistam uma pessoa de seu meio social para levantar informações ou descobrir fatos a fim de elaborar uma cena. Então, o que a gente vê aqui na página 125 é que o teatro jornal é mais uma das técnicas que o Augusto Boal implementou no teatro oprimido. O teatro jornal tem algumas categorias, algumas características que são a improvisação, a leitura simples, leitura com ritmo, leitura cruzada, ação paralela, reforço histórico e entrevista em campo. Outra técnica que Augusto Boal exerce no teatro oprimido é o teatro legislativo. Mas o que é isso, professor? No teatro legislativo, as soluções encontradas pela plateia é um teatro-fórum, podem ser transformadas em projetos de lei. Tudo se passa no plano da ficção. Porém, com essa técnica, as pessoas percebem que a política é parte da natureza humana e que tudo o que fazemos ou pensamos é uma ação política. Outra técnica é o teatro invisível, no qual os atores se apresentam em um ambiente do cotidiano, ou seja, fora do teatro. O lugar pode ser um restaurante, uma fila, uma rua, um mercado, um trem, e etc. As pessoas do local são surpreendidas durante toda a encenação. Não devem desconfiar de que se trata de um espetáculo, para que não se transformem em espectadores. Veja só o tanto que é interessante essa técnica. Espera-se a participação das pessoas de forma espontânea e natural. Outra técnica, e não menos importante, é a técnica do teatro-imagem. No teatro-imagem da opressão surge por meio de expressões corporais dos integrantes do grupo, como uma fotografia da cena do conflito. Uma pessoa deverá fazer o papel de testemunha, indicando se a imagem criada realmente retrata o conflito. Outra técnica utilizada pelo teatro-imagem é a produção de pinturas e de esculturas que mostram a situação de opressão. Então, essas técnicas que eu falei, o teatro-imagem, o teatro invisível, o legislativo, o teatro-jornal, essas técnicas são implementadas pelo Augusto Boal no teatro oprimido. Como toda a obra do Augusto Boal, o seu principal objetivo é a participação do público. E seguindo um ideal de participação do fazer artístico, é o tal do especta-atores. Especta de espectadores, ato de atores. Então, é a junção de um espectador, aquele que está olhando, que entra para o mundo da dramaturgia do ator. Não é aquele simples espectador passivo que fica só à frente do espetáculo observando. Ele participa. E a maioria das participações são em peças críticas. Como o nome já diz, o teatro do oprimido sempre traz a situação de alguém que está passando por alguma opressão. É uma forma de crítica social, mas também uma forma de resolução. Na própria peça, eles tentam achar uma solução para aquela opressão em que os atores sofrem. Essa foi a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho mais, como eu disse. O capítulo 3 a gente vai falar de uma forma de arte mais genuína que tem, que é o teatro. Então a gente vai encerrando a aula por hoje. O tema hoje foi as técnicas do teatro oprimido. Qual eram as técnicas? Recapitulando, é a técnica do fórum, teatro fórum, técnica do teatro jornal,
a técnica do teatro legislativo, a técnica do teatro invisível e a técnica do teatro imagem. Então, a gente acompanha pelo livro a partir da página 123 até a página 127. Peço a vocês que leiam de novo qual a característica de cada técnica e qual é o objetivo do Augusto Boal com as suas peças. Isso é importante porque futuramente vai cair na nossa prova bimestral. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.